E aí, rapaziada, tudo bem? Então, moçada, mais uma vez eu gostaria de estar aqui falando de coisa boa, mas estou aqui para poder dar uma opinião e aborrecido por mais um resultado negativo que o Vasco conquistou. Dessa vez contra o Madureira, um fraco time do Madureira, diga-se de passagem, o Vasco consegue empatar dentro de casa. Um time que pouco produziu, pouco ameaçou, né? E assim, um time com pouca criatividade ofensiva, muitos erros sendo cometidos. Infelizmente, pênalti perdido. Então é um time que tem realmente que tirar muitas lições desse tipo de jogo se realmente quer almejar alguma coisa diferente para essa temporada. E a preocupação que eu fico é justamente a seguinte: o Vasco parece que nos últimos 20 e poucos anos aí não aprendeu a lição sobre a questão do planejamento. O time é um time dos mais desorganizados que tem do Rio e do Brasil. O Vasco passa uma virada de ano e depois que o time está jogando o Campeonato Carioca que vai se começar a verificar a possibilidade de trazer um reforço ou outro. E quando traz, muitas das vezes, traz jogador para a posição que nós já temos um monte de opções, que às vezes estão até dando conta do recado. E às vezes posições que nós temos carência, não chega ninguém. Ano passado, no final do ano, o Ryan estava arrebentando no Vasco. E todo mundo sabia que era iminente que em algum momento o Ryan seria vendido para um time de fora, para a Europa. Em algum momento ia acontecer isso. O Diniz, o Fernando Diniz, e esse tem uma grande parcela de culpa nesses maus resultados que o Vasco vem construindo nos últimos jogos, ele não gostava do Verratti. Isso ficou claro por quê? Porque o Diniz bancou o Verratti em diversas ocasiões que ele poderia ter deixado o Verratti em campo. Ele foi lá, tirou o Verratti, ou não deu oportunidade para o cara jogar. Ou seja, mesmo com a saída do Arraian, em nenhum momento ele fez questão que o Verratti ficasse no time. Que, segundo eu imagino que na cabeça dele, na cabeça de alguns, o Verratti não se encaixava. Sendo que o cara foi artilheiro do time na última temporada e o artilheiro do Brasil. No meu pensamento como torcedor, você não pode abrir mão de um atacante que é o artilheiro da temporada anterior no país inteiro. O cara que mais fez gol no Brasil no ano de 2025. Então, cara, você não pode abrir mão do artilheiro do Brasil para um time qualquer. Eu faria tudo para manter esse cara comigo, manter esse cara no meu time comigo. Por quê? Porque ele é um cara bom, um cara que sabe fazer gol. E o jogo de hoje contra o Madureira foi um jogo com muitas oportunidades, muitas bolas alçadas à área, mas faltava aquele cara que tem aquele trato com a bola, aquele cara que tem um cabeceio, que tem condição de finalizar. E o Verratti tinha isso aí. Com o Ryan saindo, o Verratti teria que ser o cara para assumir essa titularidade do ataque novamente e dar conta do recado. Chegando uma peça ou duas a mais ali, algumas opções a mais ofensivas, assim como estão chegando algumas opções até interessantes, eu acredito que o time melhoraria, cresceria de produção e esse cara teria tudo para arrebentar de novo, fazer um monte de gol. Mas na cabeça do Fernando Diniz, que parece que, pro Pedrinho, presidente do Vasco, parece que o Fernando Diniz inventou a roda, inventou o futebol, tá deixando o cara fazer e acontecer. Na cabeça do Fernando Diniz, o Verratti não prestava. Então, contratou-se um tal de Brenner. Particularmente, eu nunca ouvi falar desse Brenner, eu não conheço esse Brenner. Sabe? Sinceramente, eu sou como torcedor, torço muito para que o cara dê certo, mas pela estreia dele hoje ficou claro que ele não tem as mesmas características do Verratti, não tem as mesmas características do Ryan. Pode ser até um bom jogador? Pode, mas não é o jogador que vai suprir essa falta com a saída desses dois que foram embora agora recente. Então, meus amigos, eu espero realmente que vocês entendam aqui. O que me deixa revoltado é justamente o time não se organizar com antecedência para suprir essas faltas. Então, desde o final do ano passado, o time sabia que o Ryan ia embora, sabia que o Verratti ia embora, e mesmo assim, o time não contratou ninguém. O Ryan já foi embora tem alguns jogos, o Verratti foi embora tem alguns jogos, e até hoje nós não temos um centroavante, nós não temos um camisa 9 à altura para substituir esses caras que foram embora. Pelo que eu tive notícia, fechou-se hoje com o loirinho lá do Independente Del Valle, né? É um bom zagueiro, é um bom atacante, um bom centroavante, mas até então não sei se vai ter condições de suprir à altura a falta do Verratti, a falta do Ryan.
penso eu que poderia ter ido para o mercado europeu, ter ido para um outro mercado e buscado um nome de ainda mais peso. Por quê? Porque se o Vasco quer almejar títulos, almejar realmente grandes conquistas, né? Eu imagino que o Cláudio Spinelli, né, que é o atacante lá do Independente Del Valle, apesar de ser um bom atacante, talvez não seja o suficiente para poder ajudar a gente a chegar lá. Então, ó, o Palmeiras tem bons jogadores lá que estão meio escanteados, tem o São Paulo, tem o Corinthians, que tem algumas opções, o Cruzeiro, né? Então eu penso o seguinte, se a gente realmente quer pensar em brigar por título, o que você tem que fazer? Ah, o Flamengo, né, que é o nosso maior rival hoje, tem o Pedro que está ficando no banco lá. Tá, vamos fazer uma proposta para esse cara. Ó, meu amigo, assume a nova do meu time que eu te pago o mesmo salário, eu te pago um pouquinho mais. Você joga aqui você vai ser titular absoluto, você não vai ser banco e tal. É lógico, eu não estou dizendo que o Vasco tem que contratar o Pedro, eu estou só exemplificando. Na Europa, cara, tem muito centroavante, muito atacante brasileiro que está lá, às vezes está encostado, não está conseguindo jogar. Ano de Copa do Mundo, eu garanto que se a gente correr atrás, conseguiríamos grandes contratações. Mas o problema é, o time não se organizou. O campeonato carioca já está rolando, o brasileiro já começou e o time até agora não mostrou realmente evolução, continua mostrando as mesmas deficiências, os mesmos erros do ano passado. E realmente, cara, pra gente que é torcedor e tem visto o time mal há tantos anos, com o início de ano desse, é difícil a gente ter perspectiva de ver algo melhor para esse ano ainda. Por quê? Porque o planejamento não foi feito do jeito que deveria ter feito, é aquele planejamento mal feito ou falta de planejamento, onde o time vê, começa a passar aperto, começa a passar cagaço, começa a perder o jogo, aí que vai se correr atrás de buscar reforços. Nessa correria de fazer no desespero, na pressa, contrata um monte de bagre que muitas das vezes entra para ganhar um dinheirão e não joga bosta nenhum, como o Matheus França, que é um grande exemplo, pelo que eu fiquei sabendo. O salário desse cara no Vasco é R$1 milhão, cara. E esse cara não justifica. Pelo que ele apresenta quando ele entra em campo, eu preferi que o Vasco subisse um menino da base e desse oportunidade, em vez de dar oportunidade para um cara igual ele, que entra e não mostra raça, não mostra disposição, erra tudo que tenta. Realmente é um cara que não acrescentou em nada no Vasco. Pode até ser bom jogador? Pode. Mas no Vasco esse cara não está encaixando. E eu duvido que se a gente pesquisasse, fizesse uma pesquisa de mercado direitinho, corresse atrás um pouquinho mais, se a gente não conseguir um camisa 9 de peito, bom de bola, fazedor de gol, para poder ganhar R$1 milhão de salário e nos ajudar muito mais do que esse camarada, esse bagre aí do Matheus França tem ajudado. Então, cara, fica aqui essa reflexão e eu deixo aqui os comentários para vocês dar a opinião de vocês também. Se você concorda, você coloca aqui se você concorda, se você não concorda, qual é o seu ponto de vista? O importante é todo mundo participar, beleza? Possível aí, ó, deixa aquela curtida, deixa um joinha para nós aí, e inscreve no canal para você ajudar também a nossos vídeos a ter mais alcance aí. Abraço.